Há um cântico que, por sinal, estava separado ali, possivelmente pelo tempo não foi cantado, onde a sua estrofe diz o seguinte, a primeira estrofe deste cântico: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Em suas palavras, o autor desta canção expressa a soberania, a grandeza de Deus no agir, no criar, no governar, em nos sustentar. Na eternidade, antes que todas as coisas tivessem vindo à existência, antes de Gênesis 1:1, muito antes do universo como conhecemos ter sido criado por Deus, os planos da sua criação já existiam em sua mente. Em sua soberania, em sua majestade, Deus já planejava em fazer todas as coisas tal qual elas existem. Quando, por sua palavra, o soberano Deus trouxe todas as coisas à existência, ele poderia ter criado desta ou de outra maneira. Poderia ter criado 1 milhão de mundos, ou apenas um, como ele fez. Quem poderia resistir à sua vontade? Ele poderia ter criado o sol gelado e a lua quente. Poderia ter feito o mar doce e os rios salgados. E quem haveria de desafiar esse direito que Deus tinha na sua criação? Poderia ter criado todos nós fisicamente iguais, sem nenhuma semelhança. Já pensou todos vocês igual a mim? Não pensei isso não, que o negócio não ia dar muito certo não. Mas ele nos criou diferentes, uns dos outros. E quem pode questionar a sua soberana vontade? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A soberania de Deus na criação. Sobre isto que eu quero meditar esta noite. Ó Pai, nos ajuda pelo Teu Santo Espírito, nos dar discernimento da Tua palavra, nos dar compreensão, nos faz amá-la, nos faz entendê-la, nos faz aceitá-la e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Porque criastes todas as coisas e por Tua vontade. Não foi pela minha vontade. Não foi pela sua vontade. Foi pela vontade de Deus. Todas as coisas vieram a existir. Tal qual elas são. Eu convido aos irmãos, eu sei que aqui estamos sobre um prédio coberto, mas os irmãos podem contemplar pelo pensamento o céu. Contemple os mistérios da soberania divina que ali estão. As estrelas, os planetas, as galáxias, onde o mais perspicaz, mais observador de todos os astrônomos ficam de boca aberta. Com a grandeza, com a beleza da criação de Deus.
Temos fotos de telescópios potentes na internet e você, se procurar, você vai ver esta grandeza. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 41, Paulo vai escrever: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre elas há diferença de esplendor. Há diferença de beleza nessas coisas, porque Deus criou cada uma diferente uma da outra. E Ele a conhece pelo nome. Por que existem essas diferenças, irmãos, na obra da criação de Deus? Porque o Sol é mais glorioso do que os outros planetas que o cercam? Porque as estrelas, tão diferentes umas das outras em nossas constelações, em nosso sistema solar, em nossa galáxia, em outras galáxias. Por que Deus criou estas coisas com essas distâncias, nesses tamanhos e proporções? Por causa da sua vontade. Agora pense comigo em todos os planetas que você conhece, que já estudou nos livros de geografia? Geografia. A idade está chegando. Que já estudou nos livros de geografia, olhe para os diferentes tamanhos. Olha para o nosso planeta Terra. A topologia do nosso planeta, o relevo do nosso planeta. Olha para o clima, há lugares quentes, outros frios. Olha para a vegetação, tem lugares com florestas imensas, outros lugares desertos, a perder de vista. Olha para o nosso solo, lugares propícios à cultura de determinados grãos, determinadas formas de subsistência do homem. Tem outros lugares que planta e não nasce nada. Tem lugares que tem ouro, minério, pedras preciosas em abundância, enquanto outros só tem areia. Por que o nosso planeta é tão diferente nestes aspectos? Temos lugares propícios à agricultura, enquanto outros, as pessoas estão morrendo de fome. Temos abundância de água em alguns lugares, enquanto outros encontramos escassez. Por quê? Porque assim foi da vontade de Deus, o Criador e sustentador de todas estas coisas, formar e criar desta maneira. Considere, por exemplo, também o reino animal e note as mais variadas espécies que encontramos na natureza. Alguns, tais como o cavalo e o cachorro, são dotados de grande inteligência. Outro, como ovelhas e porcos, parecem ser totalmente desprovidos dela. Por quê? Alguns desses animais são próprios para o consumo humano. Outros não. Alguns são belos, fofinhos. Você quer ter ao seu lado, quer colocar na sua cama. Enquanto outros são
asquerosos, nojentos, repugnantes, que dá vontade da gente pisar e matá-los. Alguns são dotados de grande força física, enquanto outros parecem totalmente indefesos. Alguns vivem durante anos e anos, enquanto outros alguns meses no máximo. Alguns são mansos, outros são ferozes. Por que todas essas variações e diferenças? O salmista escreve no Salmo 135:6: porque tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra. Criou as constelações e os planetas e tudo que nós vemos aqui nessa terra, da forma como lhe aprouve. Mas o salmista vai além. No mar também aprouve Deus criar os animais, os peixes, que ali existem, segundo a sua vontade. Ele ainda escreve no Salmo 115:3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus é soberano na obra da sua criação. Em todas as coisas que foram criadas. Somos capazes de perceber a soberania de Deus em todas as coisas que Ele criou. A formosura, a beleza de todas essas coisas. Se você pega uma simples folha de uma árvore e coloca ela em um microscópio, você vai ver como aquilo é formidável. Se você pega uma célula do corpo humano, quando você raspa assim aquela coceirazinha, fica cheio de célula na sua unha. Bota uma célula daquela no microscópio para você ver como é formidável. Nós percebemos a beleza da criação de Deus em todas as coisas. Nós percebemos a soberania da vontade de Deus em ter criado todas as coisas tal como ela é. Por que então nos causa estranheza quando falamos da soberania de Deus sobre a raça humana? Por que então as pessoas, eu não posso crer, eu não posso acreditar em um Deus que faz assim? Ou um Deus que fez isso? Por que estranhar quando este nasce com uma constituição robusta, forte, enquanto aquele é fraco e doente? Não é assim? Na mesma família podemos ver irmãos que nascem com a saúde de ferro, enquanto outros não podem pegar uma chuva que está de cama. Por quê? Quando falamos que é Deus que o fez assim, as pessoas se estranham, se espantam. Não acredito que Deus possa fazer isso. Por que julgamos estranho quando lemos, por exemplo, Gênesis e vemos que Abel, na flor da idade, foi ceifado desta terra, desta vida, enquanto Caim, um homem mau, teve permissão de Deus para viver muitos e muitos anos? Porque achamos estranho que alguns nascem sem muita inteligência e outros dotados de um QI excepcional, fora de série.
que alguns nascem fisicamente letárgicos, enquanto outros com plena energia. Que dá vontade da mãe pegar uma corda e amarrar o menino no pé da cama porque ele fica pinotando de manhã. Ele só não pinota de noite porque está dormindo. Por que estranhamos quando alguns nascem com temperamento egoísta e violento, enquanto outros nascem meigos, submissos e gentis? Não teria Deus o direito de fazer isto também conosco? Afinal, somos obras da sua criação? Por que deve ser considerado estranho o fato de que alguns são naturalmente qualificados para liderar e governar, mas outros têm capacidade apenas de servir e seguir ordens? Deveríamos ser todos da mesma maneira? Todos líderes? Haveria muitas brigas. Ou todos servos, sem que houvesse um só para liderar? As características hereditárias e o meio em que vivemos não explicam e não são responsáveis por toda esta variedade de diferenças. É Deus que o fez, cada ser humano também diferente um do outro. Alguns gentios, meigos, outros mais brutos, que se você não tiver cuidado, leva um coice. Foi Deus que o fez. Nós vemos crianças, muitas vezes, criadas de uma forma tão esplendorosa por seus pais, os pais meigos, gentios, educados, e o menino é rebelde, ariço, quer fazer a sua vontade, não obedece. Enquanto vemos do outro lado, pais irresponsáveis, e crianças tão educadas. A gente fica como? Porque é fácil, meus irmãos, explicar quando um pai é mal educado, quando um pai é grosseiro, que uma criança começa a imitar o seu comportamento. É fácil explicar isso. Foi a criação. Foi o meio em que ele viveu. Mas quando encontramos coisas opostas? Não teria Deus o direito de fazer todas estas coisas? Devemos aprender a aceitar esta verdade fundamental em nossa vida, que Deus tem o direito de criar todas as coisas, seja vivas ou não, como lhe agrada. Quando Apocalipse 4:11 diz que todas as coisas ele criou por causa da sua vontade, isso quer dizer que Deus fez tudo como ele tinha planejado e nada saiu diferente. Aqui tem o padrão ISO 9001, 9002, 9003, 9000, o que você imaginar aqui. Do jeito que Deus quis criar, ele criou. Cada coisa para o seu propósito bem definido. Ele é soberano. Ele criou todas as coisas, ele criou os céus e a terra. Ele criou a luz e as trevas, noite e dia.
a porção seca e as águas. A relva, as ervas e as árvores foi Deus quem criou. As estrelas, o sol e a lua foi Deus quem o criou. Os peixes, as aves, os animais terrestres, foi Deus quem criou. O homem e a mulher, foi Deus que também os criou. Você e eu fomos criados por Deus, da forma como Ele aprouve. Tudo criou, como diz outra canção, tudo formou para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o mar e as estrelas. Tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Segundo o beneplácito da sua vontade e para a sua glória, Deus criou todas as coisas, sem que houvesse ninguém para questionar a sua soberana vontade. Ele é soberano sobre a sua criação. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. É o que diz Provérbios 16, 4. Nada que foi criado por Deus, nada foi criado inutilmente, sem finalidade alguma, porque todas as coisas que Deus criou têm um fim determinado. E quando a Bíblia diz todas as coisas, isso inclui você e inclui a mim. Nós somos criados com um propósito bem determinado, com um fim bem definido. Todos nós somos criados por Deus para cumprirmos uma missão. E Deus vai fazer com que nós possamos cumprir. Deus vai usar cada um de nós para cumprir aquilo que Ele determinou, porque Ele é soberano. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Você foi criado com um fim bem definido, com um propósito bem definido. Se você continua questionando por que Deus me fez assim, por que Deus me fez assado, não sei por que eu fui nascer nesse lugar, eu queria ter nascido no sul, eu queria ter nascido nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Japão, ser do olhinho puxado. Eu queria ter nascido em outra família, porque Deus me fez nascer aqui. Não teria Deus o direito de fazer aquilo que Ele quer com a obra da sua criação? Não tem Deus o direito absoluto de agir dessa maneira? Ou quando você foi criado por Deus, você já estava lá e disse, Deus, eu quero nascer no Brasil. Eu quero nascer em Jacumã. Você nem existia, Deus estava te criando, uma substância uniforme, Deus te moldando. Ele é soberano. Meus irmãos, murmurar contra Deus, contra um Deus soberano, é um ato de rebeldia. Questionar os seus caminhos, os seus desígnios, e contestar por que Deus me fez assim, eu não queria assim. É contestar a sua soberania. É contestar a sua sabedoria.
Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe porque te fez assim. Ele sabe porque te fez nascer na família em que você nasceu, no lugar em que você nasceu. Porque você tem um propósito bem definido nos planos de Deus. Não questione a sabedoria de Deus e nem a sua soberania. Criticá-lo é cometer pecado. Dizer, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor faz, é ser petulante. Em dizer para um projetista que ele fez algo e não sabe para que ele fez. Já pensou alguém que faz um chaveiro e diz, olha, acabei de criar esse chaveiro aqui, mas eu não sei para que ele funciona. Eu não sei para que ele serve. Teria lógica isso? Porque se ele foi criado com um objetivo bem definido. Assim é você. Assim sou eu. Criados por Deus com um objetivo bem definido. Está escrito, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Romanos 9, 17. Foi para isto que Deus te criou. Você que está aqui hoje, você que é um crente em Cristo Jesus, você foi criado para a glória de Deus, para louvor e honra, para anunciar as grandezas de Deus. E dele diz, foi para isto mesmo que eu te levantei. Será quando nós deixamos de fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, não estamos em erro? Vamos ser servos inúteis? Se nós não fazemos aquilo que fomos criados para fazer, que proveito teremos? Jesus disse, se o sal não salgar, para que serve? Se não para ser jogado fora. Se a luz não iluminar, para que serve? Se não para ser jogada fora. Se você foi salvo, se você foi criado para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para anunciar a sua grandeza, para pregar o evangelho de Cristo Jesus na sua família, entre seus amigos, e você não faz, para que você serve? Senão para ser colocado fora. A segunda estrofe da canção que citei no início, ela ainda nos diz, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande me eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é soberano, Ele criou todas as coisas para a sua glória, inclusive você e eu. Mas Deus também nos ama. Ele também se importa conosco. E a prova desse amor está no Filho de Deus. Está no ato em que Deus, Ele pegou os nossos pecados e jogou sobre Cristo na cruz. Para que Ele morresse
e nos concedesse vida eterna. Irmãos, não se engane. Deus não é pego de surpresa. Quando Deus criou o homem, Ele sabia que o homem ia pecar. E Ele já sabia também como iria salvar o homem. Aquilo que nós não entendemos hoje, chegará um dia que nos tornará claro. Que ficará claro para todos nós. Temos a eternidade toda para aprender muitas coisas. Mas até lá, enquanto estivemos aqui nesta terra, por que não fazer aquilo para que fomos criados para fazer? Glorificar a Deus. Pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Ó Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, que anima e encoraja os nossos corações, que mostra a tua soberania, que mostra, Senhor Deus, a tua grandeza na obra da tua criação. Obrigado, meu Pai, porque tu és soberano, tu está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.